Por que é tão ruim quando você está conhecendo alguém você já ir lá e transar com essa pessoa? Porque você se conecta demais com a carne, com os sentidos. E quando a gente está conectado demais com os sentidos e com a carne, às vezes isso aqui fica deturpado. A gente não consegue ver o que é real além da carne. Porque tudo é prazer. E não é tão simples assim você combater isso. Tem uma frase que diz mais ou menos o seguinte: as pessoas confundem desejo e tesão com amor. Quando na verdade, em alguns momentos, o desejo e o tesão são a melhor forma que você tem de aproximar o outro cada vez mais do inferno. Se é só isso. Então, o segundo princípio que você precisa entender é o seguinte, cara, isso aqui é um cultivo diário. Ser casto significa ser bom o suficiente para perceber o mundo de outras maneiras. Pratique a generosidade. Então vem o último ponto. Qual é o último ponto? Talvez esse você vai ficar um pouco receosa. Votos de pobreza. André, você está dizendo que eu tenho que ser pobre? Não. Ser pobre e ter votos de pobreza não necessariamente são as mesmas coisas. O que são votos de pobreza? É ter dentro de você a seguinte ideia: de que a essência das suas decisões não pode vir pela condição financeira que você está. Existem coisas que você sabe que precisa fazer. Você sabe que precisa ser feito. Você sabe. Na sua vida, nos seus negócios, com base no seu desenvolvimento. Você sabe que você precisa dar um passo. Só que você não faz. Você entende que você está colocando a carne acima do espírito? Quando você tendo de tomar uma decisão, sabendo que aquilo precisa ser feito, você não faz. Então o que acontece? Você está caminhando numa direção oposta aos próprios votos de pobreza. Você entende que isso não tem a ver com ser pobre? Isso tem a ver com assumir uma condição existencial de quem não vai se deixar guiar pela condição financeira atual. Se aquilo realmente é para você, precisa ser feito. Veja, eu comecei meu processo de desenvolvimento como ser humano com meu cheque especial em mais de 300 mil reais negativo. Essa é a real. Eu tinha o último limite de um cartão de crédito de 1.500 reais. E coincidentemente, na época, abri um treinamento que custava isso. Falei, tô fudido mesmo. O máximo que vai dar é ficar um pouco mais fudido. Fiz, mudou a minha vida. Foi o princípio que me trouxe até aqui hoje, falando com você. Na minha empresa foi a mesma coisa. Em muitos momentos foi difícil. Houveram situações em que muita gente tirou dinheiro de mim. Em que eu fui roubado. Em que eu cheguei numa situação financeira assim de... Fudeu. De novo. E mesmo assim na minha cabeça eu preciso avançar. Eu preciso avançar. Por quê? Porque isso aqui era muito vivo em mim. E era muito vivo porque eu fazia isso aqui, ó. Eu seguia isso aqui. Eu era obediente, eu entendia o negócio. Sabe quando é que Deus deixou faltar alguma coisa pra mim? E se não deixou faltar pra mim, por que vai deixar faltar pra você? Se você faz as coisas certas, por que vai dar errado? Então, isso aqui é você não ser estúpido. Estúpida.
Porque Deus não tem obrigação nenhuma de lidar com a tua estupidez. A gente já falou disso. Mas eu preciso que você entenda isso aqui. Então, o que são votos de pobreza? É você assumir uma condição existencial de quem fará o que for chamado a ser feito, independente da condição que se tenha. É o famoso, eu dou um jeito. Porque aquilo me salva. Sabe qual é o problema disso aqui em relacionamentos? Eu vou te contar. Você, mulher, que está me assistindo, que está me observando, presta atenção. Você não tem que buscar a condição financeira do cara com quem você vai se relacionar. Ai, mas ele é seguro financeiramente. Foda-se. Enfia o Porsche no cu. Sabe por quê? Porque isso não é condição real de manifestação e manutenção de um relacionamento. Tem muito cara que tem grana pra caramba e é idiota. E tem muito cara que tá passando por aperto, mas tá fazendo o corre. Não tem substituto pro corre. Você precisa entender isso. Ai, mas é que eu tenho meus rolês. Tá bom, eu não tô dizendo que você vai achar alguém que não tem dinheiro. Mas eu estou dizendo que você precisa se abrir à possibilidade de encontrar alguém que está numa fase financeira difícil e que está se reerguendo. Pô, se eu dependesse disso pra se relacionar com minha esposa, a gente nunca teria tido um relacionamento. Ela ganhava em euro. Ela ganhava muito mais do que eu. E mesmo assim eu continuei fazendo. E aí? Votos de pobreza é isso. Se sentiu, é isso. Eu tô alinhada com a minha generosidade. Eu curei os meus traumas infantis. Eu tô fazendo tudo isso. Eu senti. Vai! Tenta! Ai, se der errado. Se der errado, você oferece seu sofrimento para Deus de novo e segue a vida, porque agora você tem rotina e é obediente. Eu não quero só que você encontre um relacionamento, eu quero que você seja feliz de verdade. E eu vou repetir. Não importa quantas vezes deu errado. Você só precisa que dê certo uma vez. E você não faz isso com trauma, você não faz isso com medo, você não faz isso com insegurança. Você não faz isso com nada disso. Você faz isso olhando para dentro e tomando decisões. Então agora eu preciso te contar um segredo que talvez não seja tão agradável assim. Sabe aquele gerenciamento de pecado? Sabe aqueles atos de generosidade? Então, não vai durar só 4 dias, tá? Nem só 7 dias. Aquilo precisa ser implementado como uma filosofia de vida para você. E o que isso significa? Fazer para sempre. Porque a maior parte das coisas que não dá certo, sendo coisas certas, são porque as pessoas param de fazer. Desculpa te desapontar, mas acho que a gente já está íntimo o suficiente para você entender isso agora, no final da 3ª aula. Você me entende?